Olá, meus alunos da escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil. Que tal, como vocês estão? Estão com saúde? Muita disposição? Nós vamos começar a nossa videoaula de ciências. Então, livro de ciências, caderno de ciências, lápis, caneta, borracha, estojo, tudo preparado para aquela aula abençoada. Vamos lá então. Como vocês sabem, nós estamos na unidade de número 1, com o tema Explorar é Preciso. Mas como assim, professor? A gente já começou no livro? Mais ou menos, é porque nós começamos a atividade na semana passada utilizando o material do livro. E vocês, quando receberem, é claro, já foram dando aquela olhada nas gravuras para poder fazer o complemento do trabalho que vocês já haviam realizado no caderno. Muito bem. Então, unidade de número 1, tema Explorar é Preciso. Então, vamos lá. Simbora. Gente, está aqui aquela atividade que nós realizamos na semana passada, dentro dessa condição, com o material todo feito no caderno, tá? Aqui vocês têm a importância dos vegetais ou a vegetação para as áreas urbanas, e nós tivemos ali também um trabalho sobre os aspectos que vão variando de acordo com a vegetação, e a vegetação vai variando de acordo com os aspectos, ou seja, a influência dessa cobertura vegetal no espaço, exatamente, e o espaço, o tempo influenciando nessa cobertura vegetal. Muito bem, fizemos aquela diferença de paisagem natural, paisagem cultural, e também falamos dos aspectos climáticos, falamos também do relevo, falamos da hidrografia, do solo, da pressão atmosférica, que são fatores que acabam participando, contribuindo para a efetivação dessa cobertura vegetal, da classificação do tipo dessa cobertura vegetal em determinado local. Tudo bem? Aí nós fomos viajando pelo Brasil nos tipos de vegetação do Brasil. Falamos sobre floresta amazônica, sobre mata atlântica, mata das araucárias e a mata dos cocais, falando logicamente de vegetações florestais ou arbóreas. Tudo bem? Falamos também das vegetações herbáceas ou arbustivas, falando daquelas plantas, na verdade, de porte rasteiro, as ervas, os arbustos encontrados no cerrado, na caatinga e também nos pampas, lá no sul do Brasil. E também trabalhamos as vegetações chamadas de complexas, que são as formações vegetais heterogêneas, como o Pantanal e a vegetação litorânea. Falamos até do mangue, não foi isto? E aí, então, tivemos aquele trabalho de compreensão do texto e fechamos com a releitura daquela obra da Tarsila do Amaral, Paisagem com Touro. Tudo bem? Foi isso que nós fizemos na aula passada, tá? Essa aula já ficou para trás e nós vamos aqui, propriamente dito, começar o capítulo número 1, lá em cima, ó, piscando, parques nacionais e áreas verdes. É uma forma de nós recapitularmos aquilo que nós havíamos feito, só que agora diretamente no livro, e já depois do para iniciar, nós teremos uma atividade prática que você vai realizar com o auxílio de uma pessoa adulta, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tio, a titia, quem estiver lhe acompanhando. Porque, ó, beijo no coração de todos eles, porque estão nos ajudando na manutenção dos hábitos escolares das crianças. Então vamos lá, capítulo de número 1, Parques Nacionais e Áreas Verdes. Aí nós temos os exploradores, né, verificando aqui nesta cena como é a vegetação de diferentes áreas verdes. Vamos ver como é a vegetação de diferentes áreas verdes. Vamos aprender um pouco mais. Então, neste capítulo, nós vamos estudar o aspecto da vegetação de áreas verdes e aprender sobre parques nacionais, unidades de conservação, assuntos desse tipo, tudo bem? Então, vamos lá. Neste capítulo, vamos estudar o aspecto da vegetação de áreas verdes e aprender sobre parques nacionais. Para iniciar, vamos lá. Você sabe quantos parques nacionais existem no estado onde você mora?
Qual é o mais próximo de sua cidade? Segunda setinha amarela piscando, troque ideias com os colegas. Na sua opinião, por que existem parques nacionais? E a terceira setinha vermelha, converse com os colegas. Que ações vocês podem desenvolver para preservar as áreas verdes próximas à escola? Muito bem, a nossa escola tem uma área verde muito legal, quase um bosque, né? Ano passado, no período que nós estávamos ainda trabalhando de forma presencial, lá no iniciozinho do ano, nós tivemos um trabalho bem legal, que foi quando teve aquela retirada do entulho da reforma, as crianças gravaram um vídeo, foi muito positivo, bem legal mesmo. Então vamos lá. Atividade prática, como é que vai se desenvolver, professor? Então vamos lá. Quantas plantas diferentes podem ser encontradas em uma área verde que você conhece? É isso aqui que nós vamos trabalhar. Aí nós temos um passo a passo, um como fazer, um texto instrucional, não é verdade? Nós já também verificamos isso em português. E agora, ó, apareceu em ciências. Vamos lá, como fazer então? Número 1, vamos verificar. Acompanhado de um adulto, escolha uma área verde próxima da sua casa ou da escola para analisar a vegetação. Como nós não estamos indo à escola, você faz isso perto da sua casa. E aí, então, a partir do momento que você, com o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tio, a titia, identificam esse local, pode ser no seu quintal, pode ser na frente da sua casa, pode ser um local perto da sua casa. Tudo bem? Não tem problema nenhum. O que é que você vai fazer? Você vai fazer desenho da vegetação encontrada. Tá legal? E aí você vai fazer o estudo, na verdade, desta vegetação que você encontrou. Professor, pode ser uma árvore qualquer, pode ser um vaso de planta, enfim, vai ser o que você encontrar e quiser realizar. Por quê? Quanto mais diversidade, quanto mais retratos diferentes daquilo que nós encontrarmos em questão de planta, de árvore, mais rico será o nosso trabalho, porque aí quando nós estivermos postando esses desenhos, nós teremos uma variedade muito maior para nós analisarmos, para nós apreciarmos. Terceiro passo, seta amarela, aqui quadrado também na borda amarela já piscando. Terceiro passo, quando possível, crie legenda para os desenhos com o nome da planta encontrada, tá bom? Aí conversando com o responsável, com certeza aí vai dizer, olha, isso é tal planta, olha, isso é tal planta. Aí se você fizer um esforço maior e for pesquisar se realmente é o nome da planta, é capaz até de você encontrar o nome científico da planta, aquele onde tem as expressões em latim. Pode ser que você encontre. Muito legal. Então vamos lá. Quarto passo. Coloque, olha só, os resultados do seu estudo no mural da classe. Mas, professor, nós não estamos na nossa escola, então nós não teremos o mural da classe. É verdade, mas aí você bate a foto do seu desenho, igual como está mostrando aí, não é? Na atividade prática desta página, aí você bateu a foto. Muito bem. Aí o que é que eu vou fazer? Vou recortar cada foto e vou colar em um local diferente e farei o mural e depois postarei esse mural na próxima aula de ciências, tá bom? Muito legal então. Próximo. Explorando áreas verdes. Muito legal. Vamos lá então? Explorando áreas verdes. Vamos observar e descrever o aspecto da vegetação. Aí nós temos vários parágrafos aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, tá? Aí vamos fazer a leitura devagarzinho. O que precisar explicar, eu vou explicar. Então vamos começar. Você já parou para pensar que é muito importante cuidarmos das áreas verdes? Nas grandes cidades, áreas verdes contribuem para melhorar a qualidade do ar. Nas margens dos rios e córregos, as plantas têm o papel de evitar o desmoronamento e preservar os cursos d'água. Isso é muito importante. Essa
barreira de contenção natural que protege o curso d'água é chamado de mata ciliar. Então, essa cobertura vegetal, em hipótese alguma, deve ser retirada de próximo dos cursos de água, dos igarapés, dos mananciais, enfim, não pode retirar. Perto de margens de rio, a gente não tira essa cobertura vegetal, tá? Muito bem. Aí, por isso que os ativistas, os ecologistas, os ambientalistas sempre estão muito envolvidos, empenhados para que essas áreas elas não sejam descobertas. Por quê? Porque aí vai causar um prejuízo ambiental muito grande. Vamos lá, segundo parágrafo. Preste atenção no aspecto das plantas de uma área verde que você conhece. Às vezes podemos nos surpreender. Em uma pequena área pode existir uma vegetação muito variada. Aquilo que eu falei, até dentro de casa, por exemplo, você pode ter 3, 4 variedades de plantas, pode ter erva medicinal, pode ter uma planta que é ornamental. Muito bem. Pode usar aquela que é, inclusive, utilizada na culinária, que é comestível, enfim. Vamos lá. Terceiro parágrafo. Analise com atenção a imagem inicial deste capítulo, que tem lá no seu livro quando abre a unidade, tá bom? Veja abaixo uma representação que alguns biólogos começaram a fazer de um trecho de Mata Atlântica. Eles também anotaram o nome das plantas que identificaram. Repare que há árvores de diferentes portes e muito mais do que isso. Existem arbustos e plantas herbáceas, vegetação rasteira e também plantas epífitas. Aí nós temos aqui as palavras herbáceas e epífitas, que são palavras que estão destacadas, portanto estão lá no glossário no final do seu livro, para você pesquisar o significado de cada uma delas, tá bom? Então toda a catalogação de um vegetal funciona da seguinte maneira: ele é estudado, ele é analisado, ele é identificado e a partir dessa identificação as propriedades daquele produto, no caso daquele vegetal, são divulgados no meio científico. Tudo bem? Então vamos lá, quarto parágrafo. Se os biólogos estiverem estudando uma árvore verde muito diferente, como a dos pampas, o desenho feito por eles teria sido outro. Comparado com a floresta nos pampas, há predomínio da vegetação rasteira. O domínio pampa, esse bioma pampa, ele é um bioma que foi registrado recentemente, digamos assim, e ele é típico lá da região sul do Brasil. É diferente daquilo que é encontrado. Por exemplo, existe vegetação rasteira no Pantanal? Existe. Existe, mas não é o mesmo bioma. Pantanal é um, Pampa é outro, tá certo? Então é muito importante destacar essas diferenças. Bem legal, não é? Vamos lá, quinto parágrafo. Além da Mata Atlântica e dos Pampas, nosso país possui outras áreas verdes extensas, com aspecto de vegetação muito característico. Só para citar alguns exemplos, vamos lá. Aqui na nossa região, floresta amazônica. No Nordeste, caatinga, que também, pela tradução da língua tupi dos indígenas, caatinga, mata branca. Tudo bem? O Pantanal, como eu falei anteriormente, principalmente na área ali do estado do Mato Grosso, por isso nós chamamos Pantanal Mato Grossense, e o Cerrado, que faz essa transição na região central do nosso país. Certo? Muito legal. Então, aqui, ó, destacado Floresta Amazônica, Caatinga, Pantanal, Cerrado, se unindo a outro bioma como Mata Atlântica e também o bioma dos Pampas, tá? Então, sexto parágrafo, de agora em diante, fique mais atento, explore as áreas verdes ao seu redor e observe as plantas que as compõem. Quando passar essa pandemia e que você tiver o acesso e nós pudermos fazer uma visita lá no Bosque Rodrigues Alves, que é o jardim botânico da cidade, nós iremos verificar. E se você se lembra de alguma vez que você já foi ao bosque, cada uma das plantas, quando você encontra, está lá o nome científico, em algumas áreas, inclusive a sua utilidade para a sociedade. Isso é muito, mas muito importante. Então vamos lá acompanhar essa ilustração
aqui logo abaixo, na página de número, qual é? Vamos lá? 12. Vamos verificar. Número 1. Olha o que apareceu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, 8 tipos de plantas diferentes. Árvores diferentes. Então vamos lá. Vamos verificar. Número 1, musgo. Piscando aí na tela para você identificar. Número 2. O que é o número 2? Muito bem. Faça essa leitura onde eu estou indicando. 3. Bem legal, não é assim? Facilita muito. Depois, quando você for colorir, por favor, vá usando diversas tonalidades de verde, de marrom, para identificar melhor. 4. Veja onde está piscando. 5. 6. 7. Aqui esse cérebro aqui em cima, ó, o 7, tá? E o 8. Muito bem. Localizaram todos? Muito bem, bem legal. Façam essa leitura, pausa o vídeo, retorna para poder ir localizando e fazendo a leitura elemento por elemento. Próxima página. Analise o desenho feito pelos biólogos apresentando, ou melhor dizendo, apresentado na página anterior e complete o quadro. Aí nós temos aqui, ó, nesta tabela, nós temos planta rasteira, nós temos arbusto ou planta herbácea, nós temos árvore e nós temos epífita, de um por um. Aí então nós vamos ter o exemplo de cada um, não é verdade? Aqui, ó, na coluna. Muito bem. Onde tem o nome da planta e bem do ladinho, na coluna que está vazia, o código que foi retratado pelos biólogos. Tcharam! Aqui embaixo. Tá legal? Então, por exemplo, planta rasteira é a primeira linha. Planta rasteira. Exemplo de planta rasteira, musgo. E agora, qual é o número? Tcharam! Número 1. É isso que você vai fazer olhando para este gráfico que nos foi deixado pelos biólogos, tá bom? Aí você vai ter a número 2 que aparece, no caso, vamos dizer assim, logo abaixo do musgo, que eu quero dizer, samambaia. Aí você vai procurar qual é o número que apareceu da samambaia e vai colocar o número nesses espaços aqui. Tá legal? Muito bem. Façam lá esse trabalho. Segunda questão, seta verde piscando. Faça uma pesquisa e no caderno explique cada termo da cruzadinha. É aquela cruzadinha invertida famosa que a gente já está acostumado nos nossos livros didáticos, não é? Aí aparece, por exemplo, o número 1 e já está respondido. Aí você vai criar um comando para o número 1. Por exemplo, vegetação. Aí você vai procurar lá no nosso trabalho a pergunta que vai trazer essa resposta. Vegetação. Tudo bem? Número 2, tem herbácea. Aí você pode colocar simplesmente o nome de uma herbácea para você poder destacar na cruzadinha. E assim sucessivamente. Geralmente, quando a gente vai fazer a cruzadinha, a gente tem a pergunta e vai fazendo as respostas. Agora está ao contrário, você já tem as respostas e você vai fazer a pergunta. Muito bem, bem legal esse trabalho. Agora a cruzadinha já ficou para trás e nós vamos para a página de número 14, terceira questão, aqui em cima, olha só. Os alunos começaram a fazer um mural sobre parques nacionais.
com aqueles biomas que a gente estava falando ainda há pouco. Observe o aspecto da vegetação nas imagens abaixo e depois complete as lacunas dos textos. Use os termos do banco de palavras. É muito legal quando nós temos o banco de palavras, porque simplesmente a gente pega aquelas palavras do banco de palavras e vai completando o texto como melhor ele vai se adequando. Mas tem que colocar a expressão correta no lugar correto. Tudo bem? E aí nós temos, olha, um grande mural que traz como título a vegetação nos parques nacionais, tá bom? Aí então nós temos um mapa do Brasil aqui, que tem como título Brasil dividido em regiões. E a partir dessas regiões, nós vamos ter a localização desses parques nacionais. Tudo bem? Então vamos verificar como é que isso está sendo realizado. Olha só. Primeiro que a gente precisa na questão é isso aqui, ó, que está piscando. É o nosso banco de palavras. Primeira expressão, plantas rasteiras. Qual é a primeira expressão? Plantas rasteiras. Segunda expressão, árvores. Terceira expressão, plantas aquáticas. Tudo legal? Pronto, já está tudo demonstrado. Aí a vegetação nos parques nacionais. Aí eu vou sair um pouquinho para cá para você ver o mapa do Brasil na divisão pelas regiões. Aí nós temos uma primeira seta que vai levar para o Parque Nacional do Jaú. Aí tem a localização do Parque Nacional do Jaú. Reparem também que este parque está sendo apontado, a seta está saindo da região norte. Aí você vai ler o texto que está aqui localizado nesta gravura e vai completar a lacuna neste traço, colocando a expressão plantas rasteiras, árvores ou plantas aquáticas. Tudo bem? O segundo, que está saindo da seta aqui do mapa do Brasil, é aqui do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, localizado entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste. Tá legal? Aí você vai ler o texto e vai verificar qual expressão lá do banco de palavras você vai colocar aqui neste traço. E por último, nós temos o Parque Nacional da Lagoa. Isso, muito bem. Da Lagoa do Peixe. Tá legal? Aí você vai fazer a leitura. Este é um cenário, uma paisagem registrada lá no Rio Grande do Sul. E aí você vai completar aqui esta lacuna. Tudo bem? Na sequência, do outro lado, eu tenho mais o Parque Nacional da Serra da Capivara, que está piscando aí na cor rosa, um rosa choque, um rosa pink, não é? E aqui embaixo de um tom meio amarelado, o Parque Nacional de, eu acho que é eu não estou conseguindo ler, gente. Não estou conseguindo. Coloca lá depois no grupo Parque Nacional de Itatiaia, eu acho que é, tá bom? Aí depois você completa, não estou com os meus óculos agora, tá? Eu também não guardei essa informação do Parque Nacional, esse último aqui, tá bom? Mas aí você escreve lá no seu caderno e aí você depois demonstra para o tio Luiz que está meio ceguinho. Então vamos lá. Quarta questão. No caderno, escreva um pequeno texto para descrever as imagens da Caatinga, da Mata Atlântica, aqui apresentadas. Em sua descrição, seta azul piscando, ressalte o aspecto da vegetação. E depois, seta verde piscando, discuta também a importância da vegetação para o ambiente. Muito legal! Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que é uma aula
especial utilizando o nosso livro de ciências. Pause o vídeo, ouça novamente, assista novamente a questão da explicação para fazer as atividades e aí então converse com o papai, converse com a mamãe e vamos crescendo juntos, aprendendo uns com os outros. Tá legal? Não esqueça das nossas dicas. Higienize bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Uso adequado da máscara. Evite aglomerações e pratique o distanciamento social. Logo, logo a gente vai estar na nossa escola fazendo o que a gente mais gosta, aprendendo uns com os outros. Tá bom? Beijo no coração de todos e até a próxima aula. Tchau!